Shalom, amados, graça e paz, é um grande privilégio, um prazer para mim estar passando aqui para gravar a nossa mensagem de domingo às 15 horas ali no YouTube e às 16 horas no Facebook e no Instagram. Vamos continuar falando sobre os propósitos de Deus para a nossa vida. E hoje, o tema de hoje é: assuma o controle da sua vida agora, não do seu jeito, mas a maneira de Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo grande privilégio que Tu nos concede de ministrar a Tua palavra para o Teu povo. Sabemos que de nós mesmos, Senhor, não temos nada para oferecer. Porém, o Senhor pode nos ungir agora, e eu lhe peço que o Senhor faça com o Seu Santo Espírito, para que essa palavra que eu vou comunicar às pessoas tenha poder, tenha unção, para que possa transformar a vida das pessoas num algo excelente de Deus. Também, Senhor, conceda para aqueles que nos assistem um espírito de revelação e de sabedoria no pleno entendimento da palavra de Deus. E desde já, papai, nós damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Amados, você muitas das vezes tem sido um mero coadjuvante na história da sua vida. Não foi isto que Deus preparou para você e para mim. Ele quer, e eu vou te dar dicas, eu vou te dar orientações, eu vou te dar caminhos para que você possa assumir o controle da sua vida agora. Agora tem uma questão aqui. Assuma o controle da sua vida, não do seu jeito, não como você acha mais correto, não como você acha melhor, mas procure assumir o controle da sua vida à maneira de Deus. E é isso que eu me proponho nessa ministração, repassar para você quais os projetos de Deus para que você obedeça e alcance os resultados que Deus planejou para você. Então, quero dizer uma coisa muito importante que muitas vezes você não sabe. Deus lhe criou para ser sucesso. Vamos repetir? Deus lhe criou para ser sucesso. E a pergunta é: e por que isso não está acontecendo? A resposta é simples. É porque você não está seguindo as instruções do Todo-Poderoso. As coisas de Deus só funcionam quando nós agimos à maneira de Deus. Muita gente tem grande dificuldade quando se converte, eles saem do reino das trevas e vêm para o reino da luz. É isso que está escrito em Colossenses 1,13. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Acontece, meus amados, que essa é uma grande verdade, mas você não pode, no reino de Deus, aplicar os mesmos recursos, as mesmas técnicas, as mesmas condições de quando você vivia no reino das trevas. Não vai rolar. É isso que as pessoas precisam entender. O reino de Deus funciona de uma maneira e o reino das trevas de outra. É fato verdadeiro que quando você se converte, o Senhor lhe tira do reino das trevas. Ele traz para o reino do seu Filho amado. Mas agora, nós precisamos conhecer os princípios, as regras, as leis, os propósitos que Deus tem nesse novo reino. E se você não buscar essas informações, não vai adiantar nada, porque você vai viver no reino de Deus, mas vai praticar os velhos propósitos do reino das trevas. Aí não vai funcionar. E você, por que acontece com o outro e não acontece comigo? É simples. Quando você vem para o reino de Deus, você tem que abrir mão de todo o seu conhecimento, toda a sabedoria mundana e se atualizar e passar a praticar os novos princípios do reino de Deus que eu vou, nesse momento, repassar para você. Veja, o Salmo 139:16 é uma preciosidade. Ele diz assim, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles,
escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Quando a gente vê esse texto, quando a gente lê, a gente tem uma certa dificuldade de absorver, de entender, de aceitar, de confiar. Mas eu vou pincelar algumas coisas aqui para lhe deixar mais tranquilo com relação a esse tema. Veja, Deus nos viu quando o embrião da nossa vida estava sendo formado no reino da nossa mãe. Agora, a Bíblia diz que Deus escreveu todos os nossos passos quando nenhum deles havia. Por quê? Deus está fazendo um roteiro de cinema no qual eu e você precisamos caminhar? Não. Quando Deus escreve sobre os nossos dias, Ele está vendo pela sua presciência o que eu e você vamos fazer, que decisões vamos tomar, que caminho vamos seguir. Então Deus não interfere na sua vida nem na minha, mas Ele escreve baseado no que Ele está vendo, que eu e você faríamos no decorrer da nossa vida. Agora veja bem, é preciso a gente aceitar esse propósito. Por exemplo, lá em Romanos 8:29 está escrito o seguinte: porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja, muitas pessoas fazem confusão com esse tema, achando que a predestinação é algo em si mesmo obrigatório. Não é. A palavra pré-determinado significa que você foi de antemão destinado para algo. Mas você tem livre-arbítrio, você tem capacidade de aceitar essa predestinação ou não. Uma coisa, meu amado e minha amada, eu quero dizer para você: se nós não nos tornarmos iguais a Jesus, de maneira alguma entraremos no reino de Deus. Ah, pastor, mas isso é uma missão muito espinhosa. Não é, não. Jesus, quando viveu nessa terra, ele viveu como homem natural, igual a você e a mim. A diferença é que ele tinha nele o Espírito Santo de Deus que o guiava, que o capacitava, que o direcionava nos caminhos certos. Mas deixa eu te dizer algo, querido. Esse mesmo Espírito Santo que guiou Jesus, que habitou nele, que orientou ele, também pode estar dentro de mim, dentro de você, nos guiando, nos orientando, nos levando aos caminhos certos. Então, se nós, no nosso coração, determinarmos que queremos ser iguais a Jesus, o Espírito Santo vai fazer essa obra tranquilo. O problema é que as nossas vontades, muitas vezes, falam mais alto do que as vontades de Deus. E uma coisa eu e você precisamos saber: quando decidimos andar com Deus, nós abrimos mão das nossas ideias, dos nossos propósitos, das nossas particularidades. Por quê? Porque a vontade de Deus para você e para mim, meu querido, ela é boa, agradável e perfeita. A nossa vontade até pode ser boa, mas ela não é agradável e não é perfeita. Então, vamos abrir mão das nossas vontades, dos nossos projetos, e vamos nos enquadrar, vamos nos inserir no projeto de Deus, que é maravilhoso. Lá em Jeremias 29:11, o Senhor diz: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Ou seja, tudo que Deus planejou para você e para mim é para o nosso bem, embora no presente momento você possa não entender, não aceitar e não concordar. Mas quem é você? Quem sou eu para discordar dos propósitos eternos de Deus? Nós não passamos, amado, de caco de barro. O Senhor é o oleiro e é Ele que molda o barro. Se põe asa na direita, na esquerda, isso é problema do oleiro. Então eu e você precisamos abrir mão de tudo aquilo que nós planejamos. Eu fui uma pessoa dessa. Eu queria, aos 40 anos, estar independente financeiramente, com muitas casas de aluguel, sem precisar trabalhar, para que eu pudesse viajar o mundo inteiro, apenas desfrutando das rendas e das coisas que eu conquistei.
Quando eu me converti, a primeira coisa que Jesus falou para mim: abra mão do seu projeto. Você não tem que se preocupar de ficar rico, de ter uma vida independente. Eu sou o seu supridor. Eu vou suprir você. Eu vou guiar você. E graças a Deus que eu aceitei essa proposta, abri mão dos meus projetos. E hoje eu sou um homem que dependo totalmente de Deus. Mas Deus é fiel. Ele não tem me deixado faltar absolutamente nada. Lógico, é com lutas, com dificuldade, com provações, mas a fidelidade de Deus, ela é patente, ela é maravilhosa e nós não podemos abrir mão disso. Então, amados, quando Deus diz que preparou o seu futuro e o meu, não foi baseado no projeto de Deus. Deus viu a nossa vida, o que nós íamos fazer, e a partir de então, ele escreveu, porque ele é presciente, ele sabe todas as coisas. Então, cabe a nós agora ajustar a nossa caminhada de acordo com os propósitos do Todo-Poderoso. Então, veja bem, esse texto aqui, ele diz que Deus tem um dia que você nasce e tem um dia que você morre. Não adianta, amado, você antecipar sua morte, que não vai rolar. Tudo já está decidido e só vai acontecer no projeto que Deus estabeleceu. Então, seja inteligente e aceite essa realidade. Quando você ainda estava sendo formado no ventre da sua mãe, Deus já havia preparado um futuro glorioso para você, porém você tem liberdade de escolha. Ou você vai no caminho de Deus, ou você segue o seu próprio caminho. Eu quero lhe recomendar que abra mão do seu caminho e fique no caminho de Deus. O caminho que Deus já idealizou para você, ou prefere seguir o seu próprio caminho que você acha que é maravilhoso? Rapaz, você não sabe de nada, inocente. Siga no caminho de Deus. Deus não lhe obriga a servir o caminho dele. Isso é maravilhoso demais. A escolha é sua. Ele mostra os dois caminhos. Você decide que caminho você quer seguir. Por isso, não reclame das agruras e dificuldades pelas quais você está passando em função das suas próprias escolhas inteligentes. Então, meus amados, você está colhendo hoje o que você plantou ontem. Não reclame. Eu sempre digo que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Plantou milho, vai colher milho. Plantou feijão, vai colher feijão. Plantou arroz, vai colher arroz. Mas não pense que você vai plantar arroz e vai colher soja. Não existe. Na lei natural, que também tem um correspondente com a lei espiritual, isto é absolutamente verdade. Agora, olha o detalhe aqui. Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo réptil que rasteja sobre a terra. Querido, no seu decreto de formação e o meu, nós somos criados para governar, para exercer domínio na natureza. Então, é aquilo que eu digo, quem não governa é governado. Então, Deus lhe colocou na terra com essa prerrogativa de você governar as coisas que ele criou. Mas você tem que agir como a autoridade delegada dele, e não como o próprio rei da cocada preta que manda e desmanda, prende e solta. Negativo. A nossa autoridade na terra para governar, ela está submissa à vontade do Todo-Poderoso. Você tem em seu DNA tudo o que precisa para ser uma pessoa de sucesso, triunfante, vencedora, porque Deus já colocou dentro de você todas essas qualidades. E o que você precisa é descobri-las e usá-las em sua vida. Percebeu? Você já foi criado neste propósito. Você foi criado para vencer, meu querido, para liderar, para administrar adequadamente as responsabilidades que virão sobre a sua vida. Infelizmente, muita gente não quer saber de governar. Prefere ficar passivo, sendo governado pelo inimigo ou por qualquer outra força. O que será que Deus tem preparado, amado, para você e para mim? Eu vou ler
em 1 Coríntios 2, de 9 a 11, que diz assim, ó. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Olha só, meus amados, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas a boa notícia é que Deus revelou essas coisas pelo Espírito Santo dele, que habita em nós. Então, veja, quando eu digo que Deus tem preparado algo espetacular para você e para mim, eu sei do que eu estou falando. Também em Deuteronômio 28, 12 e 13 está escrito: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje eu te ordeno para guardar e cumprir. Olha, irmãos, que coisa extraordinária. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Querido, se o que você está fazendo hoje não está sendo abençoado por Deus, alguma coisa está errada. Porque a promessa é abençoar. Veja, quando ele diz que vai dar chuva à tua terra, não é na hora que você quer. Você tem que ter esse discernimento e orar e esperar que chegue o kairos de Deus, o tempo de Deus. Tudo no reino de Deus tem um tempo. Está escrito lá em Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então não tente apressar o tempo. Não tente encurtar o tempo. Não tente abortar o tempo. Porque o tempo de Deus é bom, perfeito e agradável. Então, no tempo certo, ele vai mandar chuva à tua terra, que hoje também significa mandar recursos para a tua vida, mandar provisão para os seus negócios, mandar tudo aquilo de que você necessita para viver uma vida de sucesso. Então, é promessa de Deus abrir a janela dos céus e derramar muita bênção sobre a sua vida e sobre a minha vida. Porém, isso requer uma atenção especial. Ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então, amados, essa promessa é verdadeira. Não dependa de coisas naturais para trazer o seu dízimo. Ah, mas se eu der esse dízimo hoje, o mês que vem eu vou ficar desfalcado. Não vai, não. Porque Deus vai prover, Deus é provedor. Agora, você tem que confiar, meu querido. Andar com Deus tem que ser pela fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que buscam a Deus têm que saber que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, o maior prazer de Deus é galardoar a sua vida e a minha. Quando eu e você vamos à casa do Senhor para ouvir a palavra, para ter comunhão com os irmãos, para tomar a ceia, não é um tempo perdido. Não é porque você não tinha outra coisa para fazer. Você tem que largar a mão de tudo e fazer isso, porque isso abre o caminho para Deus lhe galardoar. Porque você foi buscá-lo na sua casa. Ah, mas eu não posso buscar Deus na minha casa? Pode. Mas Ele mandou que você fosse na casa dele. Então não discuta com Deus. Fala, faz o que Ele manda que vai dar tudo certo. Então, ficar na sua casa é muito bom, mas Deus manda adorá-lo na igreja, onde o povo dele está reunido.
E outra, ele promete colocar você e eu por cima e não por baixo. Nós vamos ser cabeça e não cauda. Se, aí tem um condicional, querido. Obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje eu te ordeno para guardar e cumprir. Tem muita gente que quer pegar a primeira parte do versículo sem se preocupar com a segunda. É a mesma coisa quando ele diz, tu emprestarás a muita gente. Ah, que boa notícia. Porém, tu não tomarás emprestado. Querido, enquanto eu vivi tomando dinheiro emprestado, eu não prosperei. Porque é uma ordem inversa. Primeiro eu empresto, para depois... eu não preciso tomar emprestado. Se eu tenho dinheiro para emprestar nas pessoas, significa que eu estou suprido. Então, não tome emprestado. Confia, espera que Deus vai prover as suas necessidades. Veja, esse texto nos ensina que é Deus quem promove e providencia os recursos de que precisamos para ter uma vida próspera e abundante, além da aprovação do nosso trabalho, com as devidas recompensas financeiras para o nosso crescimento espiritual e material. Também é Deus quem nos coloca em lugares de destaque ou de insucesso. Nos colocará por cima e não por baixo. Quando? Quando nos determinamos a obedecer aos seus mandamentos para guardar e cumprir. Então veja só, se nós seguirmos essas orientações, não fique olhando que você plantou hoje que amanhã já vai colher. Não, você planta, colhe no tempo de Deus. Então você tem que crer, confiar, esperar e ficar tranquilo. Fica susse que Deus vai chegar na hora certa. Deus não adianta nem atrasa, ele chega no momento certo. Chega de ser passivo, sugestionável, sem opinião própria. Chega de ser Maria vai com as outras. Seja uma pessoa de opinião, seja uma pessoa criteriosa, seja uma pessoa de integridade. Eu gosto muito desse texto aqui, de Romanos 12, 1 e 2, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Então veja, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amigos, no Velho Testamento era simples. Quando alguém cometia os seus pecados, ele comprava um animal, ia até o sacerdote e lá o sacerdote mandava ele colocar as mãos na cabeça do animal e ele confessava todos os seus pecados ali e aqueles pecados passavam, em tese, para aquele animal e o sacerdote sacrificava aquele animal e aspergia o sangue no altar e na pessoa. Então a pessoa saía dali tranquilo, calmo e sereno. Hoje não fazemos mais isso. Por quê? Porque Jesus Cristo se ofereceu uma vez por todas para tirar os pecados do mundo. Então Jesus já tirou os seus pecados e o meu. Porém agora há uma recomendação, que nós precisamos apresentar os nossos corpos físicos como sacrifício vivo, perfeito e agradável, que é o vosso culto racional. Então, meus amados, oferecer o meu corpo a sacrifício vivo é negar a minha vontade, é obedecer os princípios da palavra de Deus. Enquanto você ficar dando trela, dando corda para as suas manias, para as suas vontades, você está em conflito com a vontade do Senhor. Então, oferecer um culto racional é um culto com entendimento. Eu decido abrir mão das minhas vontades conscientemente para ficar com a vontade do Senhor. Segunda parte desse versículo, ele é extremamente maravilhoso. Ele diz assim, ó: e não vos conformeis com este século, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Querido, há um nível da vontade de Deus para você e para mim, que nós só alcançamos se nós renovarmos a mente. O que é renovar a mente, pastor? É substituir o disquete das coisas erradas que nós adquirimos no decorrer de anos, através da família, da igreja, da mídia, da sociedade, todo tipo de informação que eu e você estamos submetidos, porque normalmente esses princípios são pecaminosos, e coloquemos no lugar a verdadeira palavra de Deus. Renovar é isso, é tirar a peça velha, estragada, que não tem mais sentido, e colocar uma peça nova para que você agora possa andar nos caminhos da verdade. Querido, quando a gente se converte, a gente vem para a igreja sem saber de nada. Por isso que no discipulado é uma parte importante. Eu ministrei a semana passada da nossa vida cristã. Jesus diz lá: batizai-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os aos discípulos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eles não sabem quais são essas coisas. Cabe a você e a mim, como líderes, como discipuladores, ensinar essas verdades para os nossos discípulos. Então, se você fizer isso, tanto você quanto ele terá a presença de Jesus em todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Então, é uma promessa vinculada a uma bênção extraordinária. Então, primeiro eu preciso aprender os princípios. Segundo, viver nesses princípios, Deus promete estar comigo em todo o tempo. Então, isso é maravilhoso. Então, meus queridos, você precisa renovar a sua mente. Passar a deixar de pensar do modo antigo e pensar do modo novo, porque isso vai ser útil e agradável ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Naturalmente, trazemos a nossa experiência cultural, religiosa, familiar, profissional, midiática, etc., que forma a nossa base de conhecimento e valores que acompanham as nossas vidas. Só que eu quero lhe dizer que essa base está comprometida. Essa base está desatualizada, está fora de uso. Nós precisamos renovar para entrar na fase nova. Acontece que muitos desses valores que temos são dogmas, informações que achamos que estão corretas e que nunca questionamos a veracidade desse conhecimento que trazemos como bagagem cultural. Por exemplo, um dogma: todo mundo é filho de Deus. Mentira. Todo mundo é criatura. Criatura é uma coisa, filho é outra. Maria foi assunta ao céu viva e virgem. Duas mentiras. Maria foi assunta ao céu em espírito, porque ela morreu, o corpício dela está lá na igreja da Assunção de Maria em Jerusalém. Eu fui lá e vi. Outra, Maria teve no mínimo 6 filhos, 4 homens e 2 mulheres, no mínimo. É impossível uma mulher dar à luz a 6 filhos e permanecer virgem. Isso não existe. Mas o fato de Maria não ser virgem não tira nenhum valor da sua pessoa, da sua integridade, da pessoa bendita e maravilhosa que Maria foi. Tá? Então, na PNL, que é o Programação Neurolinguística, somos orientados a fazer uma reprogramação da nossa mente, substituindo os padrões errados, debilitadores, por um padrão correto e atualizado. E é exatamente isso que a palavra de Deus nos orienta a fazer, conforme os versículos acima. Na velha aliança, os judeus resolviam o problema do pecado sacrificando um cordeiro para cobrir o pecado da pessoa. Isso era muito fácil e simples. Era só comprar o cordeiro, levá-lo ao sacerdote e ele resolvia o seu problema. Hoje, Jesus se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, com o seu sacrifício na cruz do Calvário. Então agora nós precisamos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E também renovar a nossa mente através da palavra de Deus,
substituindo os padrões antigos pelos padrões novos das Sagradas Escrituras. Precisamos deixar de ser influenciados pelo mundo, pela moda, pelos falsos mestres, pelo diabo, e vamos influenciar positivamente as pessoas com as quais estamos em contato. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém.